graça e paz a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos lares e guardem de todo o mal aqueles que amam o Senhor. Vamos dar início à nossa reunião nessa quinta-feira, buscando a face do Senhor, colocando diante dele as nossas necessidades, colocando o nosso coração para adorar aquele que merece todo o nosso louvor e adoração. Vamos ler um salmo para dar início aqui, salmo de número 125. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor no derredor do seu povo. Voltando só para a gente confirmar o que nós estamos lendo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Nós vamos estar louvando a Deus com alguns cânticos, depois vamos ter a palavra do Senhor e em seguida eu vou estar retornando para o encerramento. Deus abençoe a todos, um bom culto para todos. Até mais tarde. Com alegria, essa música é a razão de louvor e exaltação. És a única esperança.
reunidos em comunhão e adoração a Deus. É difícil para nós termos o hábito de demonstrar afeto, demonstrar carinho. No mundo isso é fraqueza, né? Quem demonstra afeto, quem demonstra misericórdia, muitas vezes é sinônimo de fraqueza. Mas essa é justamente a nossa força. É pela prática do amor, pela prática da misericórdia que nós seremos conhecidos como os discípulos de Cristo. Então que isso nunca falte. Não é simplesmente com um abraço que a gente demonstra isso. Tem muitas formas de demonstrar misericórdia. Muitas formas de demonstrar amor. Então que isso não saia das nossas mentes, dos nossos corações, da nossa prática. Aleluia. Comunhão e adoração. Para louvar ao Senhor, tua glória.
Glória a Deus. Mais uma semana juntos, aprendendo pela palavra, a instrução de Deus para a nossa vida. Amém? Já estivemos louvando o Senhor, entregando a Ele a nossa adoração e agora vamos ouvir o que o Senhor tem a falar para cada um de nós. Amém? Eu queria começar lendo uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É interessante, né, essa passagem nesses nossos dias de dificuldade, dias de tribulação, dias de perseguição também, dias de angústia, dias de abatimento, tantas coisas, né? Ficamos perplexos, assustados até com algumas coisas que têm acontecido. Mas, como Deus já nos deixou avisado em todas essas coisas, nós vamos tirar lições sobre essa passagem, amém? Atribulados. Atribulado é aquela pessoa que está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, por algo diferente do normal da vida dela. Interessante que essa passagem nos ensina tantas coisas e também fala, sabe o que? Em Romanos 5:3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar-se na tribulação, gloriar-se na dificuldade. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação produz paciência. E a paciência nos faz entender as coisas, nos faz ter mais calma para fazer as coisas, para tomar atitudes. Então, aprendemos tanto no tempo de tribulação. O tempo de tribulação, ele é passageiro. Ele não é para sempre. É um período. Então, a tribulação vem e vai. O interessante é como nós nos comportamos no meio dessa tribulação, no meio de todas essas dificuldades. E nós temos que estar alegres também no meio da tribulação, sabendo que a tribulação vai produzir em nós paciência. Paciência para suportar todas as coisas. Em Romanos 5 também, 3, fala, Romanos 12, diz assim: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Nós temos esperança de dias melhores. Sejam pacientes na tribulação. Olha aí, de novo, né? Paciência para passar a tribulação. Não adianta desespero, não adianta gritaria, não adianta correria. É paciência que vai nos fazer passar pela tribulação de uma forma mais tranquila. E perseverem na oração. Nós fazemos conhecidas diante de Deus todas as nossas dificuldades e no tempo da tribulação nós apresentamos para Ele o nosso coração, aguardamos com paciência para poder superar todas as coisas. Passamos por tribulações, mas não estamos angustiados, não ficamos angustiados, nem ansiosos ou inquietos. É interessante que em todas essas coisas a Bíblia já nos dá uma direção de como nos comportar para passar todas essas coisas e não ficar inquietos, nem ansiosos, nem angustiados com o tempo da tribulação. Mateus 6,31 diz isso: não andeis, pois, inquietos, angustiados ou ansiosos, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, como nós vamos nos vestir, como nós vamos passar por todas essas coisas. Não fique assim, fique calmo, fique paciente no tempo da tribulação, não fique angustiado, porque Deus está no controle de todas as coisas. Esse versículo de Coríntios também fala sobre perplexos. O perplexo é aquele que não sabe se comportar diante de algo sem explicação. Nós estamos vivendo um momento sem muitas explicações. Aliás, tem tanta explicação e nenhuma se concretiza, não é? Cada dia uma notícia nova, cada dia uma coisa diferente. Hoje pode, amanhã não pode, depois muda de novo e nós ficamos perplexos, assustados, né? Ficamos sem reação, cheios de dúvidas, indecisos sobre o que fazer.
mas também a palavra fala para não ficar desanimado. Podemos até ficar perplexos com as coisas que estão acontecendo, mas desanimados não faz parte da nossa vida como filhos e filhas de Deus. Nós estamos seguros de que tudo vai passar e que essas coisas fazem parte do mundo, não fazem parte da nossa vida. E nós não desanimamos diante de situação difícil, diante de tribulação. Também fala nessa passagem sobre perseguidos. Poxa, é uma perseguição mesmo. Os evangélicos estão sendo perseguidos de uma forma muito diferenciada no nosso país por esses dias. Vocês conhecem a história de Davi? Nossa, como Davi foi perseguido por Saul, não é verdade? Quantas coisas ele precisou correr, se esconder, ele ficou atemorizado, ele ficou em alguns momentos inseguro. Tão interessante, né? A perseguição que ele sofreu. E é interessante também saber que lá em 1 Samuel fala muito claramente sobre isso. Ele teve uma oportunidade de ferir Saul, de uma certa forma se vingar daquela perseguição, mas ele era um homem temente a Deus. E nessa passagem ele fala, em 1 Samuel 24, ele fala assim: e disse ele aos homens, aqueles que estavam com ele, né? O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Apesar da perseguição, ele reconhecia que tinha autoridade sobre Saul. Eu não vou estender a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Interessante que com essa perseguição que Davi sofria, ele teve a oportunidade de fazer algo que qualquer homem faria. Mas ele fez algo que só um homem de Deus faria. Ele não tomou nas mãos dele a solução de tudo aquilo, de toda aquela perseguição. Olha que maravilhoso, não é? E essa passagem também fala que nós não somos desamparados. O desamparado é aquele que não tem amparo nenhum, aquele que não tem apoio nenhum, né? E a palavra de Deus nos fala em Salmo 56:11 o seguinte: nesse Deus eu confio, não temerei. Quem pode fazer o homem? Que pode fazer alguma pessoa contra nós? Deus está atento a todas as coisas com relação à nossa vida e com relação a todas as coisas que nós passamos. E também tem uma passagem em Salmo 91:2 que diz assim: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Nós confiamos em Deus acima de todas as coisas e sabemos que Deus está atento a cada situação que nós passamos e que nós enfrentamos. E no Salmo 56:3 também fala: mas eu, quando estiver com medo, quando eu me sentir um pouquinho sem amparo, eu confiarei em Ti. Olha que lindo esse salmo. E encerrando esse versículo, ele diz assim: abatidos, ou seja, cansados. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos dá saída para todas as coisas. O Salmo 43:5, a primeira parte do versículo diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Olha que interessante. Quando nós nos sentimos abatidos, nós podemos dizer para nós mesmos isso: por que está abatido você? Por que está com tanta perturbação dentro de você? E a segunda parte do versículo diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu vou ter tempo de louvar o Senhor, não vou morrer nessa situação, não estou desesperançado, não estou desamparado, não vou ficar angustiado nem ansioso por coisa alguma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, Deus meu. Que lindo, né? Nós podemos às vezes ficar um pouco abatidos,
Mas nós temos que perguntar para nós por que estamos abatidos, por que estamos perturbados com toda essa história. Espera em Deus, espera em Deus. Em Deus nós temos a solução e a saída para todas as nossas dificuldades. E a última parte desse versículo diz assim: não destruídos. Podemos ficar por um tempo abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. E o Salmo 56:10 diz assim: confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Deus tem para nós a saída para todas as coisas. Deus tem a solução para todas as dificuldades. Deus tem tudo preparado. Nós podemos ficar atribulados, mas nós não estamos angustiados. Nós às vezes ficamos surpresos, perplexos, mas não desanimados. Às vezes somos perseguidos, mas não estamos desamparados. Às vezes ficamos um pouco abatidos com a situação, mas nós não vamos ser destruídos, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Nesses dias, preparando essa palavra, pensando em tudo isso, em tantas situações que nós temos passado, eu, você, né, meu irmão, minha irmã, me veio um cântico assim muito antigo. Nós já cantamos isso tantas vezes, não temos cantado mais, mas nós temos sentido bem de perto toda essa situação. Eu não vou cantar, mas eu vou falar a letra para você e você vai se lembrar dele. Diz assim: tantas lutas, tantas dores, no deserto eu pareço estar, mas entrego meus temores, só em Ti, Senhor, eu vou confiar. Depois diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em Deus nós temos esperança, em Deus nós estamos esperando, em Deus nós podemos confiar. As lutas estão aí, as dores estão aí. Muitas vezes parece que o deserto está tão longo, mas quando nós entregamos para Deus todos os nossos temores, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas na nossa vida, nós sabemos, tranquilo, cegamente, que no Senhor nós podemos confiar. Fica tranquilo, meu irmão e minha irmã. Fica em paz na sua vida e no seu coração, porque realmente nada escapa aos olhos de Deus e ao conhecimento de Deus. Essa fase difícil pode estar parecendo demorar um pouco, mas ela vai passar. E no Senhor nós estamos descansados, entregues, não angustiados, nem perplexos, nem desanimados, nem desamparados, mas nós estamos confiantes que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é nele que nós confiamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Firme aí, no nome de Jesus. Vamos encerrar essa reunião. O nosso culto nunca termina, nós estamos sempre cultuando o nosso Deus em espírito e em verdade. Então, todas as nossas ações, nós cultuamos o nosso Deus. Então, o culto não termina nunca, nós estamos sempre renovando o nosso culto ao Senhor a cada minuto, a cada momento. Então, que nós encerramos a reunião e vamos estar orando agora com nossos familiares, vamos continuar na presença do nosso Deus até que o Senhor volte. Amém? Então, até domingo, se Deus quiser, nós vamos estar novamente às 9h30 da manhã no culto presencial aqui na igreja. Então, se você puder vir, venha estar junto, né? Mesmo mantendo todo o protocolo, mas vamos estar juntos. E vamos orar agora para encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Pai, que pudemos estar na Tua presença, graça do Senhor para nós, Pai, porque não for o Senhor que esteve ao nosso lado, já nossos adversários nos teriam destruído, mas o Senhor é presente conosco, o Senhor é Deus ao nosso lado todo o tempo, que não nos abandona jamais.
Por isso, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Até domingo, se Deus quiser. Amém.